20 de julho, quarta-feira, e hoje a convidada é uma pessoa mais do que especial e ela veio compartilhar um pouquinho comigo sobre a importância da cultura indígena para a nossa cultura brasileira. Afinal de contas, eles estão aqui há muito tempo, eles estão construindo a vida deles hoje de acordo com o nosso meio também. E são grandes os desafios, né, Silá? Seja muito bem-vinda. Silá, eu vou te pedir, nós estávamos conversando um pouquinho, para você fazer a abertura do jeito que você quiser. Então, sinta-se à vontade. Nyan putunju, chema cherera sila, nyan depuma araputuju, chema ju tecoa piraigui, amambeu inhawamba chapa ore cultura, ore costume, ore minguenguare chewama. Entendeu? Ah, eu entendi pouquinha coisa, mas eu entendi algo, me corrija se eu estiver errada. Algo sobre a aldeia, Piraí, algo sobre o costume, sobre as tradições. Isso. Então, ó, mais ou menos eu peguei, mas de forma geral eu não entendi. Agora, se tu puder traduzir pra gente, o que você falou, Silá? Boa noite, meu nome é Sila Araputuju. Eu vim contar como é o nosso costume, tanto as nossas culturas, como é que funciona na aldeia Piraí. Ó, viu? Então, cheguei perto, mas eu já fiquei sabendo também, sei lá, porque eu tava ali acompanhando, dando uma olhadinha no teu Instagram, que eu achei espetacular, porque é uma forma de você estar levando os costumes e as tradições e o conhecimento para outras pessoas, e eu vi que você, inclusive, disponibiliza, faz cursos da língua tupi-guarani, correto? Sim. Bom, não faço somente cursos, assim, faço também oficinas com o pessoal de fora, né? Tanto aula de Guarani, tanto as oficinas de chocalho, né? De colares também. De artesanatos. Isso. Ai, que legal. E aí toda vez que acontece algum movimento assim que vocês vão estar fazendo dentro da aldeia, vocês compartilham com a população para que eles possam ir até lá? Sim, porque como agora a gente tem internet, né, para fazer as divulgações, então eu faço, né, artes assim para divulgar, para que as pessoas que querem vir conhecer tanto a aldeia, a gente faz divulgações e eles vêm na aldeia. Mas primeiro eles têm que entrar em contato com a gente, tanto com o cacique e o liderança. Ah, isso é importante deixar bem, como se diz, deixar bem informado as pessoas que não é simplesmente ir até lá e parar o carro lá, descer e acabar entrando dentro do espaço de vocês sem antes estarem pedindo autorização. Isso. Entendi. Vocês também acabam fazendo, eu tive com o professor Jason, na época que estava cursando a faculdade de Direito, ele teve a oportunidade, ele levou uma turma nossa para estar lá na aldeia de vocês. E quando eu fui agora, a segunda vez que nós estivemos conversando lá na casa de reza, eu vi que muita coisa acabou mudando e outras ainda vão mudar, né? Mas é importante essa oportunidade que as pessoas acabam tendo de ir até lá para entender aquilo que nós, olhando de fora, não temos a mínima ideia e julgamos de uma maneira totalmente diferente. E naquele dia que nós conversamos, Silá, você falou para mim a respeito de uma fala que você faz para mulheres também, né, da importância do papel da mulher dentro da aldeia de vocês. E aí eu te pergunto, você é a filha do cacique? Isso. E quem é o cacique na aldeia? O que ele representa para a aldeia? O cacique é um líder que cuida da comunidade, que protege a comunidade, tanto da política que tem fora, que tem reuniões assim que acontecem. Então ele já sai para ir nas reuniões assim para conversar com pessoal de fora, né?
tanto também na aldeia. Ele chama a comunidade para casa de reza. Para quê? Para falar o que aconteceu nas reuniões e também dar oportunidade para que eles possam falar também lá dentro, porque não é só ele que fala. Uhum. Todas as pessoas que fazem parte da aldeia falam, dá opinião, como é que tem que ser feito na Tecoá. Tecoá, o que é Tecoá? Tecoá é aldeia. Por que eu não falo muito em português? Porque já é meu costume, né? Falar tudo em Guarani todo dia, já é, desde que nasci já sou uma Guarani. Uhum. Então, para mim é dificilmente agora falar em português, porque parece que eu vou mudar a minha língua. Mas mesmo assim eu tento fazer o máximo possível para as pessoas explicar como é que a gente vive dentro da Tecoá. Entendi. É importante porque assim, né? A partir do momento que as pessoas começam a compreender que a cultura de vocês sempre foi assim e valorizam e respeitam acima de tudo, muda completamente a nossa visão de mundo. Porque eu até comentei contigo aquele dia que nós estávamos lá conversando na casa de reza, que quando nós olhamos de fora, ou melhor, quando nós éramos menores e tínhamos os livros de história, geografia, mostra uma imagem das aldeias indígenas de uma forma totalmente diferente do que a gente acaba vendo nos dias atuais. E aí vem alguns questionamentos por falta de entendimento. E é bem isso que você fala agora. Por conta do movimento nosso de estar cada vez mais ocupando o espaço de vocês, vocês acabam se adaptando e você se vê numa necessidade, inclusive, de aprender o nosso idioma com a maior dificuldade que você tem para poder chegar e falar para os outros e levar a tua voz e o teu conhecimento para os outros, né? Sim, para mim é muito difícil. Às vezes eu quero falar tudo em Guarani para as pessoas, porque eu sempre falo para os alunos que vêm na aldeia, falo tudo em Guarani. Daí eu falo, até faço perguntas para eles, se o Pedro, né, se viesse, em vez de atacar o Brasil, como agora é chamado o Brasil, né? Uhum. Se não fizesse isso, com certeza todos vocês iriam falar tudo em Guarani, né? Exatamente. Mas isso não aconteceu. Agora até eu sempre falo que nos livros que são passados na escola é totalmente diferente, porque tá tudo no livro, que é feito somente pelos Juruaqueira. Juruaqueira são os brancos. Como a gente fala. Por respeito, a gente fala pessoal de fora. Entendi. Não é como o pessoal de fora que fala os índios. Os índios. Nós estávamos hoje, inclusive, o meu filho, quando eu fiz essa fala, ele olhou para mim e disse, mãe, tá errado. Mas claro, porque durante muito tempo nos foi passado exatamente dessa forma, os índios. E aí eu fiz uma leitura e vi, opa, está totalmente equivocado, já não se fala mais por questão de respeito, se diz os indígenas, isso, correto? Isso. Então, por questão de respeito, vocês também acabam dizendo o pessoal de fora. É isso? Isso. Entendi. Mas como eu falei para você, a gente não pode sair lá fora e a gente ir ver o branco ali. Uhum. O branco ali perto da gente. Então já é uma falta de respeito, porque a pessoa ali tem nome, né? Não é pessoa qualquer ali. Já é uma pessoa, é um ser humano, a gente tem que respeitar todo mundo. Uhum. Mesmo que a gente não é respeitado, a gente respeita. Por quê? Porque na casa de reza é tudo passado sobre educação, saúde, como é que a gente tem que tratar as pessoas, mesmo não sendo da comunidade. E isso que você está falando para mim, naquele dia que nós conversamos lá, você deixou isso bem, bem transparente. A importância do respeito, principalmente dos mais velhos, do conhecimento que eles acabam trazendo,
né, da bagagem que eles trazem e que muitas vezes vocês têm dificuldade de entender aquilo que a gente acaba fazendo com os nossos idosos, né, com as nossas pessoas mais velhas. Então, aqui a gente percebe o quanto vocês têm a nos ensinar, né? Nós temos muito para aprender com vocês, sei lá, eu posso te garantir isso. Aquele dia que nós já conversamos, eu já fiquei assim, vim para casa pensando em tudo que você falou. E essa importância você deixa sempre bem transparente em todas as tuas falas, né? Da questão do respeito. Sim, porque é muito importante. Agora, principalmente, mais importante é para falar com o pessoal de fora, é falar sobre respeito também com a nossa comunidade. Não é só do nosso povo, de outros povos também. E até eu quero fazer uma pergunta. O que mudou lá na aldeia quando você foi com o professor? O que mudou? Sim. Na época a casa de reza era outra. Hoje ela está maior, né? Ela está... ampliaram o espaço, está bem melhor agora. E aí no dia eu perguntei para você a respeito da escola, porque eu cheguei aí, nós chegamos aí, inclusive as crianças estavam no ambiente ali junto também. E aí você falou que tem uma dificuldade hoje com o espaço que está pronto da área escolar das crianças, né? Que ele não está bem preservado e agora vão fazer outra escola. Isso, vão fazer outra escola, mas essa escola que está sendo construída era para ser construído antes, né? Só que não foi feito isso. A gente levou uma luta para fazer a escola, né? Para conseguir a construção. E aí, quando vocês têm alguma situação como essa, assim, que precisam buscar o governo, que precisam buscar o Estado, é o cacique que vai? Isso. Daí que é o seu pai. Isso. Hoje, quantas aldeias tem aqui em Santa Catarina, Silá? Tem 10 aldeias. 10 com a de vocês ali? Isso. A de vocês é a maior? Isso. Quantas pessoas, tu sabe dizer hoje quantas tem ali? Tem 28 famílias. 28 famílias. 150 pessoas. 150 pessoas. Isso. Pois é, e aí vocês não têm nenhuma estrutura hoje escolar que atenda as crianças que estão ali. E as outras aldeias? Eles têm escola também? Tem. E como é que está a situação hoje das escolas nas outras aldeias? Isso quem vai poder responder é meu pai. Ah, é? Sim. Pois é, eu não tive a oportunidade de conhecer o teu pai, não. Nem na primeira vez que eu fui lá, nem na segunda. E vamos, quem sabe, na próxima acaba tendo a oportunidade de conhecê-lo também. Quem sabe a gente consegue trazê-lo para conversar. Sim. Ele gosta? Bom, ele gosta sim de conversar, só que ele é mais diferente. Ele já fala mais assim, bem alto, para que as pessoas possam entender também. Entendi. Já eu sou mais calma, né? Entro, falo. Assim fala tranquila. Sim, e entrega a tua mensagem, planta a tua semente e deixa ela germinar e espera que um dia a gente possa colher tudo isso. Isso. Entendi. Mas é normal, se lá, todas as famílias são assim, né? Digo, sempre tem alguém que é mais firme, um que é mais tranquilo. Realmente a tua paz, a tua tranquilidade durante a tua fala é sempre exatamente dessa maneira. Foi naquele dia lá, hoje aqui, é bem desse jeito, bem suave. Na minha caminhada que eu comecei para liderança, eu saía bastante com meu pai. Quando que começou essa tua caminhada, Silá? Com 17 anos. E hoje você está com? 21 anos. 21. E essa caminhada eu fui saindo, né, com meu pai. Quando as pessoas já me chamam para fazer palestras, assim, já meu pai ia comigo. Para ver como é que eu andava. Né? E agora ele já não pega muito no meu pé. Agora ele disse, não, agora pode ir. Agora pode ir. Agora ele já autorizou, agora sim, já está tudo certo. Tá já tudo pode estar representando a gente que está tudo certo. Sim. Entendi. Mas é normal, é coisa de pai, né? O cuidado, o zelo, até mesmo por preocupação, né? Sim. Eu vi ali, sei lá, eu vou ter que tocar nesse assunto, assim, até para poder entender, para você compartilhar aquilo que você vive e que muitas vezes a gente não acaba enxergando por falta de conhecimento. Você precisou ir num postinho de saúde esses tempos atrás por questão de saúde, não passou?
Tu fez uma publicação ali e você colocou que você passou por uma situação que te gerou um grande desconforto por conta da forma com que tu foi tratada. O que aconteceu? Eu tava muito mal mesmo, porque eu tava com dor bem forte, assim. E meu costume mesmo era não sair da minha aldeia. Mas como lá tem agente de saúde, se preocupou e você tem que ir lá para fazer o atendimento. Então eu disse, tá bom, eu vou ir. E quando eu fui lá, eu fui recebido por um doutor, só que tinha 2 ali. Tu foi sozinha nesse dia? Sim, sozinha. E quando eu cheguei, eu contei o que eu tinha. Daí ele, em vez de falar, você pode ir ali sentar para eu ver. Só que não, ele vem e já pegou no meu braço, me colocou ali. Não sei como é que chama para pessoas se deitarem ali, né? Na maca? Isso. Me colocou ali e já vai apertando na minha barriga assim, sem falar nada, né? Sem explicar o que ele vai fazer, sem pedir licença. Isso, e já sentia uma dor bem forte, ele ali apertando e tudo, sem falar nada. Eu fiquei bem assustada ali, porque no nosso consulta lá com líderes espirituais não é assim. Já é uma falta de respeito para mim naquele dia. Eu fiquei bem assustada, até voltei chorando. Sim, porque antes de eu terminar e concluir, como é que é a consulta de vocês hoje quando você vai fazer uma consulta com um líder espiritual? Eu vou lá, eu vou falar com ele. Esse dia eu vou querer me consultar. Você pode vir 5 horas. Tá, ok. E eu vou lá e ele pergunta, o que você tem? Então eu vou falar, tenho dor de cabeça, tô com dor de barriga. Então ele já começa, você tem que deitar ali para eu ver. Então já fica deitada, ele pega cachimbo, faz uma reza e pergunta, posso tocar aqui para ver o que tem? A gente dá permissão. Respeito. Então ele já vai vendo, não, você tem isso e você tem que tomar isso, porque a gente tem o nosso remédio né, tradicional também. Então é feito assim, é bem diferente do que tu teve que passar ali no postinho, que nem te pediram permissão, nem licença, nada. Nem te explicaram, simplesmente. Não. Pois é, e aí uma coisa que a gente acaba percebendo que acontece no sistema de saúde, não vamos dizer que são todos os profissionais, mas justamente por não ter conhecimento, eles acabam não respeitando a forma com que vocês deveriam estar sendo tratados pela cultura de vocês, pela forma com que acontece na vida de vocês e que sempre foi, né? Sim, até que o doutor falou que ela é da aldeia. Pro outro doutor ali, tinha 2 ali. Daí o outro falou, acho que ela deveria ter ficado lá, passar com um pajé, né? Pajé. Né? Eu fico pensando, falando ali, mas o que é pajé? Nem sei o que é. Claro, porque foi aí que é o que nós estávamos falando da própria questão ali do índio, né? O índio e o pajé. O pajé seria a pessoa, a autoridade máxima, mas é algo que não é nem usado. E daí nós estamos conversando antes ali, né, sei lá, sobre essa questão das etnias, que existe uma linguagem diferente. Você fala o tupi-guarani. Não é tupi, não é só guarani. Só guarani. Guarani-Buá. Nossa, eu não vou nem tentar falar. Mas existem outras. E como é que é? Como é que é o nome? Você estava falando ali das outras aldeias indígenas que vocês, inclusive, não conhecem o dialeto, a língua, como a pronúncia. Tanto o povo Xoclen, tanto Xavante, tanto outros povos, a gente dificilmente entender, tanto eles também. Entendi. Então, E hoje as dificuldades que vocês passam ali na aldeia e as outras aldeias aqui de Santa Catarina,
são as mesmas que outras regiões do Brasil passam? São as mesmas. Os problemas existem em todos os espaços Todos os ainda. espaços. E vocês se reúnem com outros municípios, com outros estados para falar sobre isso? Os caciques fazem isso? Isso, fazem aí? sim. Aí eles aproveitam para trazer os problemas que Isso existem. mesmo. Existe hoje algum lugar que está melhor? Para a gente não existe números, nem meses, nem ano. A gente está ali já faz muito tempo já. Não é só a gente que já está habitando ali, já outras pessoas já habitaram ali. Uhum. E vão se mudando e outros vêm. E assim vai indo nas aldeias. Entendi. E uma coisa que eu achei muito interessante que você falou e que a gente percebe muito é a respeito da questão do cuidado com a natureza, né? Sim. Como eu acabei de fazer uma pergunta para você sobre o que mudou ali, né? Uhum. Mudou a casa de reza ali. Uhum. Como era a casa de reza antes? Era menor. Como era o material o ali? material era outro. Eu não lembro, não sei te dizer o nome mas era outra coisa que tinha em cima, era outro material. Era material da natureza mesmo, Isso. Inclusive. Isso. Era próprio da natureza. E hoje não é mais. E hoje não é mais. Não. Hoje é obrigado a gente usar o telhado. Telhado, tantos árvores ali, que é feito de eucalipto, né? Acho que é eucalipto. Então é feito de telha ali. Como é que a gente vai buscar o material que é tão natural, que era para ser feito e foi deixado há muito tempo já para nós? Agora a gente é obrigado a usar a telha e ir lá fora e comprar. Porque todo o material natural que a gente tinha, o pessoal de fora já estão destruindo tudo já. Uhum. Em vez de a gente proteger, como é que a gente vai proteger? Quando a gente vai ali buscar o material, a invasão ali. Claro, vocês estão indo buscar o que a natureza traz para vocês e que era e que está ali, e hoje não tem nem essa possibilidade e acabam tendo que se adaptar à nossa cultura. Isso, até as crianças não podem mais sair para pescar nos rios, assim, já é uma invasão. Então, já é obrigado também a gente ter na nossa aldeia um lugar para colocar os peixes ali e as crianças pescarem ali. Mesmo. Sim, é porque a natureza estava totalmente disponível. Vocês podiam estar caminhando e indo e vindo e correndo, as crianças aproveitando, desfrutando tudo que ela tem para dar. E hoje não tem isso. Hoje não tem. Até e aí precisa ir construindo esses espaços. Isso, a gente tem que construir, a gente tem medo também, porque tem a BR ali. Sim, nós estávamos vendo agora para sair ali, para cruzar, realmente, um fluxo intenso de veículos, muito carro andando de um lado para o outro, caminhões também. E aí não tem como, né? Acaba tendo que se adaptar à realidade local. E até aquilo que no dia que nós estávamos lá na casa de reza, que eu fiz o questionamento para você, que algumas pessoas acabam sempre falando, né? E aí eu digo... nós, né, a respeito do uso do celular, né, que vocês usam o celular também e tem o celular lá, e aí você me explicou a respeito disso, e é bem aquilo que você fala agora a respeito da questão de se adaptar, né? Vocês precisam, hoje está ali, a tecnologia está ali, o mundo está entrando dentro do universo de vocês, da cultura de vocês. Só que dentro de tudo eu acho que vocês têm muito mais a ensinar para nós do que o inverso, né? Porque... É como eu sempre falo para as pessoas, né? Não é a gente que está se aproximando na cidade. São vocês que estão se aproximando nas aldeias. Então, é obrigado a gente ter o celular para a gente se comunicar com os parentes ali. Porque antigamente a gente até podia sair... e andando mesmo, né, no caminho, porque a gente sabe onde fica a aldeia, assim, já. Só que agora
não é mais como era antes, né? Já tem a BR ali, vai que as pessoas ali, principalmente, já não respeitam mais. Não é só não respeito o ser humano, tanto os animais também sofrem por isso. Então é importante a gente ter tanto celular para falar com os parentes, se comunicar. Ah, vai ter reunião ali, então a gente vai se encontrar ali e tentar buscar tanto recurso para pagar o carro ali para levar a gente nas reuniões que vai acontecer nas outras aldeias. Uhum. E aí esses cursos que você acaba fazendo ali, de artesanato, de ensinar como é o idioma, a língua de vocês, o Guarani, e outras, eu vi também um curso a respeito, que esse eu fiquei bem interessada, que eu falei para você ali, que é a respeito do feminino, né, a respeito da questão da mulher, e aí você falou para mim, eu ensino muita coisa. Eu digo, o que é muita coisa? Assim, lá, eu fiquei bem curiosa em saber o que é a muita coisa que você ensina quando... Porque tem muitas mulheres que vêm na aldeia me procurando. E às vezes eu saio para receber. Quando eu não faço coisas ali, já recebo. Daí fala, eu tenho problema na barriga, eu tenho cólicas, assim, eu preciso de ajuda. Porque já fui no médico e não resolve nada. E não consegui resolver. E eu sei que vocês vão conseguir resolver esse caso ali. E aí você consegue... E é por meio de... Mas no nosso costume, para falar sobre isso, a gente faz tanto curso, mas as mulheres têm que prosseguir as regras que a gente dá, né? Se não ouvir essas regras que foi passado, vai piorar. A tendência é não... Tipo assim, não vai resolver o problema. Isso. Ele só vai fazer de conta e depois acaba vindo e acaba sendo pior. Isso. Então, por isso que eu faço esses cursos com as mulheres, mas eu não falo somente sobre isso, né? Como é que tem que cuidar do nosso corpo, né? Porque tem muitas pessoas que dizem, eu cuido do meu corpo. Só que na realidade não é assim. Por isso que tem algumas pessoas que sofrem tanto na cólica, tanto também no físico, que aparecem as feridas, tanto no corpo, e não sabe como é que tem que resolver ali. Então eu falo de muitas coisas mesmo, até falo... Tem muitas pessoas também que é muito interessado em perguntar como é que tem que andar no casamento também. Eu até falo, e por que vocês procuram a gente se vocês têm em casa tanto a mãe, tanto o pai para explicar como é que tem que andar no casamento? Porque eu moro sozinha, porque eu não tenho, porque é assim, eu moro longe. Daí eu sempre dou bronca, porque que a gente protege tanto os mais velhos, né? Porque pela questão... os conhecimentos que pode passar pra gente. Então, isso tudo que a gente tem, até eu falo para elas que o curso acontece em 3 meses com as mulheres, né? E vem bastante mulheres. E aí acontece ali dentro da aldeia? Isso. É presencial esses? Isso. Daí elas vão lá e qualquer uma pode participar? Isso. Qualquer mulher? Qualquer mulher. E aí o curso é um dia? Como é que é? O final de semana? Durante 2 dias. 2 dias? Já fica aqui a dica, então, quando tiver um outro curso, é Saberes Ancestrais da Cultura Guarani, sobre o feminino. É isso. Isso. Perfeito. Quando tiver o próximo curso, eu vou me inscrever. Eu vou participar lá para poder entender o que você acaba trazendo da cultura de vocês e que pode ser tão benéfica para a minha vida e para a vida de outras mulheres, né? E assim como é isso, tem outras questões, né, sei lá, que vocês acabam valorizando e enxergando de um jeito diferente do que nós acabamos fazendo. E principalmente essa questão
do idoso, né? Da pessoa mais velha, a pessoa sábia. Hoje, como é que funciona para passar essas informações, esses conteúdos das pessoas mais velhas para as que estão vindo agora, como para você? Eles vão lá na casa de reza, daí se reúnem lá? Isso. Na casa de reza já é o cacique fala para a comunidade ir na casa de reza, ele já passa a fala para os mais velhos. Hoje pode falar sobre educação, qualquer coisa que eles possam falar, né? Então já dá a fala para os mais velhos já falam de muitas coisas, sobre, como eu disse, sobre tanto educação e saúde. E fala como é que tem que respeitar os mais velhos, tanto os maridos, tudo isso é passado ali. E os homens e as mulheres fazem, sendo mais... tanto homem quanto as mulheres, sendo mais velho, todos eles vão fazer uma contribuição e ensinamento. Isso. E hoje você falou algo que eu não tinha pensado nesse ponto de vista e que você tem total razão em dizer assim, os livros foram escritos pelos brancos, vamos falar dessa maneira. E hoje existe algum livro que foi escrito por vocês, que tem o conhecimento de vocês, que traga o ponto de vista de vocês? Tem. Tem? Tem agora muitas pessoas que escrevem, né? Tanto a respeito da nossa cultura, tanto costume. Mas ali de dentro das próprias aldeias? Isso. Tá. Então realmente é com o ponto de vista de vocês agora, com aquela realidade que vocês acabam vivendo. Sim. Daí vem com a história verdadeira de tudo aquilo que realmente é. Né? E vocês aqui, nós Santa Catarina, nós temos um material desse jeito? Tem, que fale? Sim. Aonde eu consigo encontrar esse material, Silá? Isso eu tenho que conversar com os caciques, porque tem muitas pessoas ali, escritores, né, como a gente fala. Lá na aldeia tem eu e o meu primo, que a gente fez um livro, assim, né, para ensinar as pessoas, para saber sobre a cultura, tanto costume. Mas o livro que é falado sobre respeito, tanto dos povos também, já é no outras aldeias, assim. Mas estou pensando em escrever de novo sobre isso. É importante. Até para poder trazer o ponto de vista de vocês. De dentro para fora, e não de fora para dentro, como se a gente tivesse autonomia e propriedade para poder chegar e falar como as coisas são, se eu não estou nem lá dentro, como é que eu vou saber como é que é? Isso. Eu interpreto de uma forma totalmente diferente da realidade que vocês vivem, interagem, a forma com que a gente enxerga o respeito, né? O respeito é diferente do respeito que realmente vocês acabam trazendo para a vida de vocês, e que numa consulta que deveria ser simples, você passa por uma situação que acaba te deixando tão constrangida, tão ferida. Por quê? Porque é o ponto de vista daquilo de fora para dentro e não o inverso, né? A partir do momento que as pessoas conhecem, elas passam a respeitar. E hoje, qual é a maior dificuldade que vocês têm ali dentro da aldeia de vocês, sei lá? A maior dificuldade que agora a gente tem é dos alimentos ali, né? Porque a gente não tem mais espaço para plantar. Porque antigamente a gente tinha o espaço para que as pessoas possam plantar e comer, né? O que vem da terra. Isso, mas agora a gente é obrigado a ir nas cidades vender os artesanatos. A gente sai, eu sei que é muito perigoso também, porque as crianças também vão, né? Pois é, nós encontramos eles em alguns pontos da cidade. E aí a gente, né, até para que as pessoas entendam, até eu possa entender, as crianças vêm junto, por quê? Porque delas ficam junto com as mães ali, e daí já estão todas sendo cuidadas pela própria mãe, e por isso que elas estão ali, são as mães com seus filhos trazendo o artesanato para venda,
para poder comprar o alimento. Isso mesmo. Então, daí elas acabam vindo para a cidade para poder ter condições financeiras de ir ao mercado fazer essas compras. Isso. E vocês recebem doações ali, sei lá? Sim, a gente recebe doações das pessoas. Eu faço às vezes a divulgação para as pessoas verem e eles, né, fazer a arrecadação para levar para a aldeia. Uhum. Então, mas tem alguns que levam sim. Sim, às vezes tem pessoas que vêm e não conhecem, já entra na aldeia e não conhece quem é a liderança, quem é o cacique. Então a gente já vai ali atender e a pessoa, eu não sabia que tinha indígenas aqui. Eu passava muito por aqui, mas eu não sabia. Mas não tinha conhecimento. Isso. Eu conheço a aldeia de vocês, como eu falei, porque o meu professor levou um grupo de alunos até o local para poder ter o mínimo de conhecimento necessário, porque nós estávamos falando sobre a questão da antropologia, sobre a construção, né, a história, aquilo que nos antecede, e isso faz parte da nossa história. Só que é aquela história que está no livro, não é a história contada a partir do ponto de vista de vocês. Então ele viu essa necessidade, ele é uma pessoa que está sempre envolvida, né, com as aldeias e essa luta de garantia de direitos e a preservação. Então foi um exercício muito positivo para nós, mas eu só conheço a aldeia de vocês, e hoje você diz para mim, não, existem outras, existe uma em Araquari, que Araquari é aqui pertinho, né? Então tem outras aldeias também que as pessoas não têm nem noção que elas estão ali, salvo aquelas que estão ali por perto, né, ao redor, que daí já sabe, respeita, inclusive não simplesmente vai lá, entra e vai descobrir o que tem lá dentro, como dizendo assim, não, é um espaço livre, vou entrando, o portão está aberto, eu entrei, né, mas acaba tendo, adquirindo conhecimento, digamos assim, isso. Né. Por isso que eu faço muitas divulgações para que as pessoas que querem conhecer, para irem lá, né? Para conhecer a realidade, o que acontece nas aldeias. Porque, como você acabou de falar, nos livros que é falado ali, que o próprio branco ali escreveu. Uhum. Né? Não é um de nós ali escrevendo, explicando como é a nossa vida ali. Então é muito importante também. O que eu mais falo é para os alunos que vêm na aldeia, para saber que nas histórias que é passado ali na escola com os professores, até os professores não sabem a realidade, né? Então eu sempre falo para eles que é importante ir na aldeia e conhecer e ouvir de nós o que está acontecendo ali, né? Tanto se o livro é realmente escrito por nós, se o livro realmente diz a verdade. Isso. Conta a verdadeira história de vida de vocês, Isso. Né? O que aconteceu e o que vem ainda e como é que está sendo, e inclusive as dificuldades, falar sobre a questão do respeito, da importância, a forma de vocês enxergarem o mundo em relação ao respeito com o meio ambiente, com a natureza, com os idosos, com as crianças, né? A propagação do conhecimento de pessoas mais com uma carga de vida maior, elas viveram mais, elas sabem mais, elas podem compartilhar mais e trazer aquilo que faz parte do contexto total da aldeia, né? E aí você ensina muito mais de forma efetiva para que as pessoas possam respeitar acima de tudo. E aí você fala que vocês hoje têm dificuldade em relação à questão do alimento. Aquele dia que nós conversamos, né, você falou também agora que existia uma luta muito grande para vocês conseguirem com que essa escola hoje fosse construída uma nova escola para vocês, ali para as crianças terem. Como é que funciona a educação dentro da aldeia? Como? Assim, quem ensina é um professor da própria aldeia? Ele ensina em Guarani ou ele ensina Guarani e ensina em português também? Bom, na nossa aldeia a educação funciona em bilíngue. Bilíngue. Isso, tanto português, tanto Guarani. Então vem o pessoal de fora para dar aula e também tem os professores da aldeia mesmo. Entendi.
E aí as crianças com os professores que vêm de fora, eles vão daí trabalhar com o português. Isso. E quem é que fornece esse material para vocês para estudar? Quem é que dá hoje o livro, o conteúdo que vocês têm que estudar? Quem é que traz? É o professor? Não, é o pessoal do. Até eu perguntei quem era o pessoal. Acho que é o pessoal do Gered, assim. Ah, do Gered, tá. Isso. E aí eles levam material lá para vocês. Isso, e eles vão mas lá. Os livros, quando eu estudava lá, os livros ali, é o mesmo ainda que está aqui. Não vieram mais livros assim na escola. É o mesmo livro quando eu era pequena ali, estudava. Não mudou o material? Não mudou. Até agora ninguém Até levou agora. material novo? Não. Então, o que eu faço? Eu faço divulgações, então as pessoas ali já se organizam para trazer os livros na aldeia. Tanto os cadernos, lápis de cores, assim, já é doação, assim, do pessoal de fora. Da comunidade que Isso. vai lá, de pessoas que acabam querendo fazer algo positivo e ajudar vocês a estar lá levando o material. Então, isso também pode ser feito. Você avisa sempre que precisa, coloca lá nas redes sociais para que as pessoas possam estar, de alguma forma, contribuindo para algo que, na realidade, vocês deveriam receber esse material todo ano. Isso. Como todas as outras escolas. Como eu falei para você, né? Como é que meu pai sempre falava, como é obrigado ter a escola ali, nem o próprio governo, nem o Estado ajuda ali. Pois é, se como é é que obrigação. Como é que eu vou exigir algo se eu não estou dando condições para que vocês possam estar colocando as crianças dentro de uma sala de aula com material adequado, com conteúdo? Nós falamos a respeito também da questão da merenda, né? Isso. As escolas, elas acabam recebendo para as crianças esse apoio, que é a merenda escolar. Vocês têm merenda? Vocês ganham alguma coisa nesse sentido? Sim, a gente ganha alguma coisa ali. Mas é do governo? Isso mesmo, quem deve responder é o cacique. Ah, entendi. Tá. Então tem algumas questões que realmente acabam envolvendo muito mais o governo, o estado, o município, e aí o cacique acaba lidando com essas problemáticas até para poder tentar resolver essas situações. Eu tenho etapas. E o que são etapas? Então, desde 17 anos, eu aprendi o primeiro para ser liderança no começo com a família. Família ali. Respeitar os mais velhos ali, os meus irmãos, tanto os primos, familiares, mãe, pai ali. Uhum. E depois dessa etapa vai passando para a comunidade. Como é que tem que respeitar a comunidade ali. E quais as palavras eu tenho que passar para eles, né? Então, as etapas vai indo. Eu ainda não cheguei na etapa política. Por que eu ainda não cheguei? Porque eu tô na caminhada ainda. Então, meu pai vai me colocando nas etapas assim. E esse ano, e no ano retrasado também, eu tava na etapa 4 ainda. Como meu pai falava, você tá no A ainda, nem passou para B ainda. Falta muito ainda para aprender. Não. E na vida tudo é assim, né? São várias etapas que você vai ter que ir vencendo para poder cada vez mais ter conhecimento, para poder responder determinados questionamentos. E tá certo, é uma construção. Não... Sim, e eu tô muito feliz porque nesse ano já vou começar a entrar nessa etapa, né, que é do política, assim, porque agora eu tenho mais voz, assim, já meu pai, agora é a hora de você fazer isso e tá na hora de aprender como é que tem que andar, porque meu pai, né, estuda tanto, faz essas coisas ali na Tecoa, então já é obrigado eu ir acompanhando ele para que quando ele quiser passar
o cargo dele, para mim, eu já posso, porque eu já tenho conhecimento. Mas eu também não posso aceitar. Se eu quiser aceitar, eu aceito. É assim, a gente vai indo. É uma questão de escolha, então. Isso. Não é algo que o teu pai te prepara e hoje você tem que ir e não tem opção. E se você hoje chegasse assim, lá e dissesse assim, não, pai, eu não quero. Então, Quem seria a outra pessoa? bom, aí já a comunidade escolhe. Tá. Ele pode, porque eu vi que ele faz essas coisas. Ele vai na reunião, ele acompanha, então ele já tem um conhecimento ali. Uhum. Então já a comunidade escolhe ali. E aí toma-se uma decisão. Isso. Mas sempre é coletivo. Isso. É todo mundo dialogando para construir. Isso é uma política, né? É uma construção de uma forma, não querendo dizer assim que é política, mas no sentido de dizer que é algo que vocês conseguem estar pensando no bem da comunidade, no bem, né, da aldeia, de todos que fazem parte, né, dali, e o que é melhor para todos eles. Isso. Então é visando o bem maior, que é o coletivo. É uma forma de fazer política. Então vocês fazem dentro desse ambiente de vocês, constrói. E se tu tivesse que hoje a oportunidade, assim, tu tens na realidade a oportunidade de falar para nós o que é mais importante para vocês. Digo, o que vocês esperam de nós, principalmente? Para nós é mais importante, assim, para nós é passar que até é difícil falar sobre isso, né? Porque dói falar sobre o respeito da natureza. Respira. Pode tomar água, sei lá, não tem problema nenhum. Fica bem tranquilo. Sobre a natureza, tanto dos animais, né? É algo que nós, na sua grande maioria, acabamos não valorizando e não enxergando da forma com que vocês enxergam. Aquele dia você falou sobre isso para mim. Sim. Da questão da natureza, do respeito, de como isso é importante, né, para as aldeias indígenas. Então, fica bem tranquilo. Mas aproveita essa oportunidade para deixar o teu recado para que as pessoas entendam a tua dor, entendam a dor que vocês passam e o que vocês esperam e o quanto você vai poder estar fazendo com que as pessoas parem para pensar a respeito da atitude delas. Tem papel ali? Amor, consegue um papelzinho ali para mim, por gentileza. Fica tranquilo. Já vamos providenciar. Bom, pra gente é muita dor que a gente sente no coração falar sobre a natureza. Porque a natureza é a nossa vida. E a vida não é só de indígena, tanto o pessoal de fora. Isso que o pessoal de fora não leva mais a sério assim, porque hoje envolve dinheiro. O dinheiro muda as pessoas, tanto até nos familiares mudam, né? Uhum. Sim, as pessoas acabam brigando e não valorizando aquilo que realmente tem importância por conta da ganância, né? Por conta do dinheiro. E eu tenho que concordar com você, Sila, porque a gente percebe muito isso. Existe uma luta muito grande por parte de grupos isolados de pessoas para a preservação do nosso meio ambiente, para a preservação da nossa natureza, mas ainda a ganância do homem não faz um cálculo de futuro, né? E o que nós vamos deixar para as futuras gerações?
Alguns não vão nem chegar a ver determinadas coisas que hoje nós tivemos já a oportunidade de ver, né? E outras que já passaram pela nossa vida e que não já estão mais aqui. Então é bem fácil de entender a tua dor. E eu respeito. Eu até peço desculpa Não. também, porque... Não precisa pedir desculpa, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não tem que pedir desculpa, não. Porque sempre vejo tantos documentários sobre a natureza que é totalmente diferente. Por que as pessoas de fora trabalham para o ambiente que, em vez de proteger, estão destruindo? Então, para nós, a missão mesmo é proteger tanto a natureza das pessoas que estão ali destruindo. Então, eu faço palestras para falar sobre a natureza. Para nós é muito difícil, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que vai saber que é importante estudar sobre a natureza. E tem muitas pessoas que não é assim que funciona, é do outro jeito que funciona. Mas no nosso conhecimento, quem deve falar sobre o ambiente, tanto da natureza, é nós. Porque a gente já vivia aqui muitos anos já. Antes dos brancos vierem invadir, a gente tinha o nosso espaço ali. E árvores é uma vida que a gente vê e a gente respeita, porque de árvore vem ar, de árvore vem os animais ali morando, né? Tanto os passarinhos, tanto formigas ali, a gente respeitando. E o Juraqueira, vai ali, já destrua, não pensa que tem uma vida ali, que tem os animais ali protegendo. E quando uma árvore é cortado, já outras árvores ali chorando. Então é uma conexão que a natureza tem com a água, né? Tanto com a natureza, com os animais ali plantando, o juruá ali destruindo, e o passarinho vem ali e já planta de novo. Querendo também proteger a natureza ali. Por que os animais estão fazendo isso? Porque é uma lei que já foi deixada há muito tempo já. Vocês têm que cuidar aqui, porque é uma missão ali para eles, né? Tem que cuidar aqui, você tem que plantar ali, plantar ali. Então, os animais têm uma vida de sentimentos, tanto a memória ali, a gente fala, o passarinho não entende nada, a gente fala e não entende. Mas não é assim. Todos os animais ali falam. Se não falasse, não ia ter voz ali, né? Nem ia cantar ali, nem ia celebrar ali. Mas não é assim que a gente vê, né? De manhã os passarinhos ali cantando, ficando felizes porque o sol tá saindo ali, para que eles possam fazer o trabalho ali, né? Tanto o Juraqueiro, os brancos ali já acordam 6 horas para ir no trabalho. Mas às vezes eu vejo assim nas TV que tem algumas pessoas que odeiam trabalhar de manhã, né? De acordar cedo. Mas já os animais não. Os animais já ficam felizes que já o sol saiu ali, já vão trabalhar. Aí a gente percebe como a natureza é perfeita. Isso. E a forma com que vocês enxergam e valorizam a natureza e não se compara com o que grande parte das pessoas acaba enxergando, infelizmente. Então, realmente, você tem muito, digo você, né, e toda a aldeia, todos têm muito a contribuir, muito a ensinar, até mesmo para que nós possamos aprender a valorizar as coisas como vocês valorizam, e enxergar as coisas simples que vocês enxergam. E por conta, muitas vezes, da ganância do homem, acabam sendo destruídas. Silá, eu agradeço de coração a tua participação.
Agradeço muito por você ter aceito o convite de estar aqui, compartilhando um pouquinho da cultura de vocês. Nós vamos marcar uma outra oportunidade, inclusive já pensei até num outro lugar que eu gostaria muito que você fosse. Vou conversar com essa minha amiga para ter mais uma oportunidade de fala, para ter mais uma oportunidade de levar a informação, o conhecimento, o compartilhamento, porque eu tenho certeza que aqueles que estiverem assistindo hoje e aqueles que forem assistir num segundo momento vão entender a importância da fala da Silá no dia de hoje. A contribuição dela a respeito da forma de enxergar a natureza, da forma com que se enxerga as pessoas com maior conhecimento, que são os nossos idosos, as nossas crianças, os animais, a questão do respeito, não tem comparação nos dias de hoje. E eles estão aqui há mais tempo do que nós, então nós temos muito mais a aprender com eles do que o inverso disso tudo. Então deixo aqui o recado para vocês. Não deixem também lá de se inscreverem no canal, de ativarem o sininho, de compartilharem para que mais pessoas possam estar recebendo essas informações, aprendendo a respeitar ainda mais as aldeias indígenas, né, a cultura que faz parte da nossa vida. Afinal de contas, eles estavam aqui antes de nós. Silá, mais uma vez, muito obrigada. Boa Boa noite. noite.